pessoal, hoje vamos tratar com vocês o tema Conheça um pouco sobre o curso de Engenharia de Computação. Entendo que esse tema seja de muito interesse para aquelas pessoas, aquelas jovens profissionais que estão buscando aí uma primeira ou uma segunda graduação de nível superior. Eu sou o professor mestre Sidney Galeotti, eu sou sócio fundador da Exceed, eu sou mestre em Engenharia de Computação pelo IPT. Eu tenho algumas certificações em gestão de projetos pelo PMI e também diversas certificações na área de teste de software e de engenharia de requisitos. Eu também sou professor universitário e atuo na Faculdade Engenheiro Salvador Arena, nos cursos de administração e de engenharia de computação. Pessoal, aqui estão os tópicos que nós vamos abordar nesse conteúdo de hoje. Por que fazer um curso superior? Acho que essa é uma pergunta-chave aí para a gente discutir um pouco. Vamos falar sobre o curso de engenharia de computação, entender um pouquinho qual que é a dinâmica desse curso, né, conteúdo, como que ele funciona, qual é o perfil do egresso do engenheiro de computação, aquele aluno que cursou, né, engenharia de computação, o que se espera, como que a faculdade forma esse aluno. Conhecendo a Faculdade Engenheiro Salvador Arena, nós vamos falar sobre a Faculdade Engenheiros Salvador Arena e o que ela pode oferecer para você que pretende cursar engenharia de computação. E no final nós vamos deixar 3 recomendações aí para você. Então vamos começar com essa pergunta: por que fazer um curso superior? Certamente essa é uma questão que está na cabeça aí de muitos profissionais, de muitos jovens que estão buscando uma graduação de nível superior, seja a primeira ou a segunda graduação. Nós trouxemos alguns dados aqui que estão disponíveis lá no portal do MEC. O Brasil tem 8,4 milhões de estudantes de graduação matriculados em instituições de ensino superior. 3,4 milhão ingressaram em cursos de graduação com dados de 2018. 1,2 milhão de estudantes concluíram a graduação. Já tem aí uma divergência, aí uma discrepância entre o número de pessoas que entram no curso de graduação e o número de pessoas que concluem o curso de graduação. Então, nós não vamos falar sobre isso, mas certamente tem muita desistência aí nesse caminho, tá bom? 75% desses alunos estudam em escolas particulares e 25% em escolas públicas. Então, veja, nós vamos falar hoje de uma possibilidade, de uma oportunidade de você estudar numa entidade particular e gratuita e ainda fazendo um curso de engenharia de computação. Então, isso é assim o alinhamento dos planetas, é uma oportunidade única que você tem que conhecer e você tem que avaliar. Continuando, então, apenas 21% dos jovens brasileiros, né, que eles consideram aí entre 25 e 34 anos, concluíram o ensino superior, segundo dados aí do OCDE, publicado no final de 2021. Então, veja, pessoal, esse percentual de 21% apenas dos jovens, né, que estão em idade de cursar aí uma faculdade, uma graduação superior, no Brasil apenas 21% dos jovens concluem o curso superior. É um percentual bastante baixo, né, como mostra aqui os dados da OCDE. Tá? Ele fala aqui, ó, o estudo aponta que essa é a média mais baixa, né, entre os países analisados na América Latina. Veja, a Argentina tem 40%, de jovens formados, Chile 34, a Colômbia 29, Costa Rica 28 e a média dos países que pertencem ao OCDE, né, que são os países aí mais desenvolvidos, 44%. Então você vê que o Brasil está, né, com abaixo da metade do percentual do OCDE. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no nosso país nós temos bastante dificuldade do jovem ingressar num curso superior e também dificuldade de se formar. O percentual de jovens formados é muito baixo. Mas também eu quero fazer uma outra leitura. Se você entrar
nessa trilha, né, nesse percurso, nessa jornada, você vai ser um profissional bastante diferenciado e vamos falar disso nesse conteúdo de hoje. Ainda nessa questão, né, do porquê fazer um curso superior. Pessoal, qualificação profissional no mercado hoje é essencial se você quer ter uma prosperidade aí na sua carreira, se você quer desenvolver uma carreira de sucesso, você tem que ter capacitação. Veja que a área de tecnologia ela está sobressaindo em diversas áreas nas áreas aí de atuação da sociedade, da economia, né? Então a gente vê tecnologia na área de medicina, na área de varejo, na área de telecomunicações, na área de saúde, né? Então a tecnologia ela está permeada aí, né? Então você tem de alguma forma também que se capacitar, né? Seja que área que você for cursar, o nosso propósito hoje é falar da engenharia de computação. Então, certamente o engenheiro de computação ele é um profissional muito requisitado no mercado. O ensino superior ele tem o poder aí, né, de impulsionar as carreiras e fazer com que os profissionais tenham mais chances de conseguir um bom emprego. Ok? Então tem dados aqui do mercado, né? 69% dos graduados no ensino superior estão empregados após até um ano de colação de grau. Então, a oferta de emprego fica melhor para você que tem um curso superior, que já fez aí uma graduação. E a taxa de empregabilidade, né, é a mesma para os recém-formados, independe da modalidade, segundo essa pesquisa aí. Olha aqui nesse gráfico quais são os cursos que mais empregam no Brasil. Tá? A medicina aqui está em primeiro lugar. O país tem muita carência aí dos nossos médicos, né? Em segundo lugar, está a engenharia de computação, com 92,6% aqui, ó. 92,6%, né, de empregabilidade aí no curso de engenharia de computação, ok? E em terceiro colocado, a ciência de computação também, que é uma área correlata. Pessoal, aqui tem um gráfico que mostra a renda média versus o grau de instrução. Então veja, ensino fundamental em torno de R$ 2.000 como renda média. Ensino médio já vai para 2.300. Agora, se você tem um curso superior completo, salário médio em torno de R$ 6.300. Então, isso deve te motivar de alguma forma, deve, né, chamar atenção, porque você já começa com um patamar bastante diferenciado em relação a quem tem um ensino médio, né, ou ensino fundamental. Vamos falar um pouquinho agora sobre o curso de engenharia de computação. O que é esse curso? Pessoal, o curso de engenharia de computação ele é bastante abrangente, ele tem aí, creio eu, né, uma área de atuação aí bastante abrangente, né? Então envolve conhecimentos da engenharia eletrônica, da ciência de computação, visa muito o desenvolvimento de sistemas computacionais e sistemas eletrônicos, hardware e software. Nós estamos falando sobre isso, né? Sobre desenvolvimento, projeto, concepção de hardware e software. Tá? Então envolve aí os conhecimentos de eletrônica, computação, programação, engenharia de sistemas, né? E a parte aí de telecomunicação. Então veja, esse curso ele vai abrir caminhos para você e você vai ter aí a possibilidade de escolher quais desses caminhos se oferece ou parece melhor para você ou para cada um individualmente. Os currículos incluem disciplina de matemática, então a área de exatas está muito presente, ele é um curso da área de exatas. A matemática, física, eletrônica, programação, sistemas digitais, arquitetura de computadores, sistemas operacionais, redes, inteligência artificial, entre outros. Então tem uma série aí de disciplinas, né, que dá uma formação para o engenheiro de computação muito consistente, muito robusta e muito desejada pelo mercado. A duração do curso normalmente é de 5 anos, né? Então ele tem uma carga horária aí bastante intensa para ser cumprida aí em média em torno de 5 anos. Aí precisa ver também qual é o período que o curso é oferecido, se em período integral ou noturno.
Muito bem, vamos falar agora um pouquinho aprofundado aqui qual é o perfil do egresso do engenheiro de computação. Então, esse aluno que cursou engenharia de computação, qual é o perfil quando ele sai da faculdade? Como que a faculdade forma esse perfil? Então, veja, pessoal, aqui é um conteúdo bastante denso, né, na formação do profissional. Vamos tentar ser sucinto aqui para não ficar muito monótono. Mas veja aqui, ó, a visão adequada da área das suas atividades profissionais, em termos políticos, culturais, econômicos, sociais e ambientais. Então, é uma formação para um cidadão, né? Um cidadão com uma visão abrangente, política, cultural, econômica, socioambiental. Por quê? Porque o engenheiro vai atuar nesse meio, correto? Então, saber gerenciar os recursos materiais e humanos empregados na sua atividade. A gente sabe que os recursos são sempre escassos e o engenheiro é um excelente otimizador, né, no uso dos recursos. Planejar o trabalho, otimizando o arranjo geral das suas instalações. A parte de comunicação, importante aqui, né? É desenvolver a forma que o engenheiro se comunica. Trabalhar a parte de comunicação do engenheiro, isso é trabalhado aí durante o curso, tá? Controlar a qualidade dos resultados das atividades do engenheiro. Então, o engenheiro muitas vezes projeta sistemas críticos, né? E a qualidade é uma coisa aí importante. Sólida formação na área de tecnologia de informação, na área de computação, na matemática, na eletrônica, né? Para que ele possa projetar sistemas de hardware e software, sistemas de informação, né? Telecomunicação ou sistemas eletrônicos também. Conhecer a estrutura dos sistemas de computação e os processos envolvidos na sua construção e análise, né? O engenheiro é quem projeta, é quem modela e quem desenvolve os sistemas de computação. Veja, pessoal, é trabalhado também a questão do desenvolvimento de sistemas de computação olhando as pessoas, ok? Os sistemas de informação serão usados por pessoas. Então, considerar aí o fator humano também é papel do engenheiro. É entender o contexto social no qual a engenharia é praticada. Então, o engenheiro vai atuar em diferentes cenários, né? E precisa aí estar ciente aí dos impactos que o projeto dele, o produto que ele constrói, né? Que ele projeta, que ele concebe, como que isso vai beneficiar a sociedade. Considerar os aspectos econômicos, financeiros, de gestão e de qualidade associado aos seus produtos, né, aquilo que ele produz. Manter-se atualizado e consciente da qualidade e das implicações éticas do que o engenheiro faz, né? Então tem um lado ético aqui bastante importante para o engenheiro. Considerar fundamental a inovação, a criatividade e compreender as perspectivas de negócio e oportunidades relevantes. É uma área que está, né, a área de tecnologia está em constante evolução. A engenharia de computação é um motor aí, é uma mola propulsora da tecnologia, então isso precisa sim de um perfil de criatividade, de inovação do nosso engenheiro. Pessoal, agora eu queria aqui apresentar para vocês a Faculdade Engenheiro Salvador Arena. Ela é uma faculdade particular, ela faz parte de uma fundação e ela oferece ensino gratuito. Apesar dela ser uma faculdade, né, particular, como ela faz parte de uma fundação, ela oferece todos os cursos da faculdade são gratuitos. De nível superior, a gente tem lá o curso de administração, de engenharia de computação, engenharia de controle e automação e engenharia de alimentos. Então tem bastante ofertas aí, né? Bastante área de atuação para você eventualmente aí pensar qual que te atrai mais. Tá? Hoje o nosso foco aqui está no curso de engenharia de computação. A Faculdade de Engenheiro Salvador Arena fica em São Bernardo do Campo, fica aqui em São Paulo, né? Eu estou aqui em São Paulo, a faculdade fica em São Paulo, na região do ABC, especificamente em São Bernardo do Campo, ok? Então aí tem uma foto aí da nossa entrada aí principal da faculdade, né? O campus lá é muito bonito, a gente trouxe algumas fotos aqui, mas depois vocês podem olhar
com mais detalhe no próprio site da faculdade. Todos os cursos são oferecidos, como eu disse, de forma gratuita e possui nota máxima no MEC. Tá? Então é uma escola de excelência, é uma escola muito preocupada com os alunos, com o corpo discente, docente, né, com seus colaboradores, e tem aí, né, um propósito muito nobre de transformar a vida aí dos alunos que ingressam na faculdade, né? Transformar socialmente, preparar esse aluno, como a gente viu, com um perfil do egresso aí bastante robusto, bastante consistente para formar um profissional completo. Então, falar um pouquinho aqui, ó, tem mais um pouquinho de foto aqui para a gente ver. A infraestrutura da faculdade é nota 10, né? Ela é uma infraestrutura muito moderna, muito atualizada, muito completa, tá? Então, a gente tem lá as nossas salas de aula, a sala de aula, né, com todos os recursos que você precisa, que o professor precisa para trabalhar, né, que dá um bem-estar para os alunos também, uma sala clara, bem iluminada, com os equipamentos necessários. A escola tem muito cuidado, né, com aquilo que ela oferece, com o ambiente que os alunos frequentam, então isso certamente é um diferencial aí da Faculdade Engenheiro Salvador Arena. A biblioteca maravilhosa aqui, ó, aqui tem uma foto da biblioteca, né, da faculdade. É uma biblioteca maravilhosa, uma biblioteca física e virtual, então os alunos podem lá consultar os livros fisicamente ou através de um acesso virtual. Então tem várias atividades, espaços de criatividade, atividades culturais, esportivas, tem um teatro maravilhoso, campo de futebol, o campus da faculdade é muito bonito. Então eu recomendo, entra aí depois, nós vamos deixar lá no final dessa apresentação, tem os links, você pode entrar lá no site da faculdade e assim, dá uma olhada no campus, é uma faculdade com uma estrutura fantástica. O curso de engenharia de computação é composto, né, por professores, mestres ou doutores, tá? Então a titulação dos professores mínima lá é mestre, né? Então o curso todo é composto por professores, mestre e doutores, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora, né? Se nós estamos aí conduzindo numa linha evolutiva, então, se você se interessar aí pela faculdade, se interessar em fazer um vestibular, né? Saber que ele ocorre 2 vezes por ano, tá? São oferecidas 40 vagas para o curso de engenharia de computação. Olha aí, ó, 40 vagas gratuitas. Se você pensar e fizer as contas na ponta do lápis, quanto isso custa, dá um valor muito representativo. São vagas sociais, tá? Aí tem os critérios, depois vocês podem consultar o edital do vestibular, né, para entender aí quais são os critérios das vagas sociais. O curso da engenharia de computação ocorre no período noturno, das 19h15 às 22h45, um curso na modalidade presencial, né, tem que estar lá frequentando. É um curso que hoje é oferecido na modalidade presencial. Tá? Aulas de segunda a sexta, com algumas atividades podendo ocorrer ao sábado. Então, se você vai fazer o vestibular, a prova dura 4 horas e meia, tem redação, né, uma redação ali com gênero dissertativa e uma prova de conhecimentos gerais, com um total de 60 questões. Aqui a gente trouxe um recorte aí do próprio edital da faculdade, né? Quais são as disciplinas que são cobradas no vestibular, quantos pontos, né, cada disciplina pontua, e o peso. Aqui tem uma ponderação aqui, né? Então aqui tem quantos pontos você pode formar e aqui o peso de cada disciplina, né? Então você vai ver que tem as disciplinas de exatas, né? Ela tem um peso maior aqui porque é um curso de exatas. Muito bem, chegamos aqui nas nossas recomendações, já chegamos aqui no final, tá? Pessoal, então, só para a gente fechar, a gente quis trazer para vocês aí um pouco dessa questão do curso de engenharia de computação, né? Se é importante você fazer um curso ou não, um curso de graduação, e se o curso de engenharia de computação é
aquilo que melhor vai te atender ou não. Então aqui tem 3 recomendações nossas, tá? Para fechar essa apresentação. O curso de Engenharia de Computação é um curso denso, tá? A gente percebe, né, nos cursos que tem uma predominância do sexo masculino lá, né? Tem poucas mulheres no curso, mas isso está crescendo, está aumentando, então, assim, as mulheres precisam vir para o curso de Engenharia de Computação. Nós colocamos aqui, olha, ele é um curso denso, com duração longa e exigirá de você aptidões na área de exatas, sendo a matemática e o raciocínio lógico fatores essenciais para cursá-lo. Agora veja, pessoal, precisa desmistificar isso um pouco também, né? Porque assim, eu penso, se você tem alguma habilidade de matemática e o raciocínio lógico é uma coisa que você fala, pô, legal, não tenho aqui o estado da arte, não sou o Bill Gates nem o Steve Jobs, mas ok, eu consigo encarar esse tipo de curso. Tá? O que eu queria aqui é deixar uma mensagem para que você pondere essas coisas. Não veja a engenharia de computação ou qualquer curso de engenharia como um bicho-papão, porque, putz, eu odeio matemática. Calma. Né? Se você odeia matemática, odeio a área de exatas, isso é tão. Então, talvez valha a pena, de fato, você avaliar, né, se esse é o curso. Mas o que eu quero aqui deixar a mensagem é que é possível cursar um curso de engenharia de computação se você se aplicar, se você se dispor a estudar, né? A escola ela oferece, né, muita assistência, a aula de nivelamento, né? Tem monitores ali para ajudar nas disciplinas que você tem mais dificuldade, tá? Então eu acho que isso é uma análise que cada um tem que fazer para si, ok? Eu só estou aqui querendo ponderar para que você não trate isso como um bicho-papão de cara, tá? Então avalia, olha, tá bom, eu vou encarar esse negócio, eu tenho um pouco de dificuldade em matemática, mas acho que eu consigo, com um pouco de esforço, me sobrepor sobre essa dificuldade, tá? Então aqui, na nossa segunda recomendação, é sobre as suas possibilidades de atuação no mercado, né? A gente vê muito que os nossos alunos, a partir já do terceiro, quarto semestre, já começa tudo a trabalhar, fazer estágio. Então, a área de atuação do engenheiro é bastante diversa, tem bastante oportunidade, né? Desenvolvimento de sistemas, projeto e manutenção de hardware, sistemas de telecomunicação, inteligência artificial, que está crescendo muito, a ciência de dados também, temos vários alunos atuando nessas áreas, redes de computadores, segurança de informação, entre outros. Então, as oportunidades do engenheiro de computação são enormes. Pessoal, e a última dica aqui, para finalizar, né, caminhando já para o final, é o seguinte, o mercado tem procurado muito o profissional de engenharia de computação com fluência em inglês. Principalmente se você quer trabalhar numa multinacional, quer trabalhar fora do país, ou quer trabalhar aqui no país para alguma empresa de fora, né? Então, qual é a recomendação? Você tem que investir no inglês e no espanhol, tá? Se você quiser, de fato, se diferenciar e ter aquele currículo dos sonhos, você tem que investir no inglês e no espanhol. E isso certamente vai te transformar num profissional muito desejado pelo mercado. Então, espero que essa apresentação tenha, de alguma forma, contribuído para você. Nós deixamos aqui no final os links, tá? E você pode acessar aí esses links e tem as referências aí que a gente utilizou. Deixamos aqui o site da VUNESP, que é quem realiza o vestibular da Faculdade de Engenheiro Salvador Arena, o site da própria faculdade, onde vocês vão ver lá o campus, tem as informações mais detalhadas lá, ok? E o site do vestibular também, com as informações detalhadas desse vestibular. Obrigado aí pela sua presença, se você acompanhou aqui nós até o final, e até a próxima.